dia, boa tarde, boa noite, isso depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Vou mostrar para vocês aí com algumas características dos drivers das impressoras térmicas. Eu vou usar o ML Total para acessar o painel de controle do Windows, mas você pode acessar de outra forma. Tá? Então vem em ferramentas, o ML Total Pro Max tem essa função, painel de controle do Windows, vai abrir o painel de controle do Windows aqui. Impressoras, scanners e dispositivos, e aqui a impressora, vou analisar primeiro o driver da Sigul, tá? Que acompanha a maioria das impressoras, e depois eu vou analisar, usar no próximo vídeo o driver da Zebra. Então vamos ver aqui, ó, abrir o driver, aqui preferências de impressão. Em preferências de impressão, nós vamos agora analisar o que é importante. Primeira página é configuração. A primeira aba é a configuração da página. A configuração da página diz o tamanho que é a sua etiqueta. Diferentemente de uma impressora que não é contínua, né, que não tem um rolo alimentando, que é alimentada por folha, como uma inkjet ou uma laser, onde você tem o papel A4 ou formato carta previamente definido, como não existe uma padronização em rótulos e etiquetas, né, em etiquetas especificamente, você pode variar muito os tamanhos das etiquetas, não só altura e largura, né? Como também no comprimento dela e na montagem lateral até a largura máxima das máquinas. As impressoras em geral, a grande maioria das impressoras que você tem no mercado aí, Argox, Zebra, Foguetebox, Eugene, entre outras, aí, Tanka, Tomate, elas têm 101 milímetros de largura ou 4 polegadas. Então, quando você for fazer um trabalho, imprimir, é importante que você defina o tamanho do seu papel aqui, da sua etiqueta. Tá? 4 por 6 polegadas é 101 por 152, que aí você pode colocar tranquilamente se você usa 100 por 150 milímetros. Então, a primeira coisa que você tem que definir na sua impressora, quando você vai imprimir, é o tamanho do papel. Segunda coisa, caso ele não exista aqui, né, nessa lista, você pode criar um novo, né? Colocando o nome do tamanho do papel aqui, por exemplo, etiqueta de envios, tá? Etiqueta cortada porque ela tem gap, né? O gap é esse espacinho aqui, é um intervalo. A largura 100 por 150 milímetros, tá? Ela já criou aqui. E aqui a borda lateral é esse espacinho aqui, ó. Se eu aumentar aqui, ó, a esquerda, por exemplo, colocar 5 milímetros, é o espacinho que tem. Mas vamos colocar aqui 1,3 é a medida padrão, pode deixar essa mesmo, tá? Você pode dar um OK e ele criou aqui um novo papel de etiqueta para você usar. Qual a segunda coisa? Você pode editar também, né? Se você pegar esse tamanho, você pode criar, alterar algum valor aí, tá? E excluir, né? Jogar ele fora. Visualização. Orientação é como você vai sair essa impressão. No caso de etiquetas de envio, ela está em pé, mas você pode mandar imprimir deitado. Não é que o papel vai entrar deitado, a tua imagem vai deitar. Retrato 180, ou seja, ele vai sair de cabeça para baixo, né? O sentido da setinha é o sentido que vai sair a impressão. E paisagem, o sentido que vai sair a impressão aqui. Isso para melhor adequar a sua etiqueta, a sua impressão no tamanho da etiqueta. Efeitos aqui, ó, esquece isso aqui porque assim, ó, imagem espelho, ele inverte a imagem, e negativo, ele transforma o que é as escritas em preto, né, em branco, e coloca um chapado, né, fazem um negativo mesmo. Então, esquece esses dois aqui, não precisa marcar nenhum. Por exemplo, pré-definidos são configurações atuais. Gerenciar essas configurações são configurações de como a máquina processa, né? Como a impressora vai processar. Você pode salvar todas essas configurações aqui, você criar uma configurações diferenciada e salvar com um nome diferenciado aqui. Então, em vez de você criar totalmente do zero novas configurações, você vem aqui, ó, e pega uma configuração pré-definida que ele já carrega as configurações. Mas isso também não é necessário, tá? Opções avançadas. Opções avançadas, o que ele faz? É o ajuste da posição. Ou seja, quando você faz uma impressão, a impressão ela pode estar um pouquinho levemente deslocada para a direita ou para a esquerda, ou para cima ou para baixo, cortando nas margens da etiqueta. Esta opção de opções avançadas aqui, no ajuste de posição, permite deslocar um pouco para a direita, por exemplo, vamos colocar aqui, por exemplo, 5 milímetros, ele vai deslocar
5 milímetros a minha impressão horizontalmente para a direita, ou se ele aceita número negativo, menos 5, ele vai jogar 5 milímetros para a minha esquerda, tá? Para você poder fazer a direita e esquerda. A mesma coisa em vertical, para cima e para baixo. É importante que se a sua impressão, você vai iniciar a primeira impressão, você colocar sempre 0 e 0, para você ter a certeza que a etiqueta está zerada dentro dos ajustes originais da máquina. E se você precisar fazer alguma alteração, é só você vir aqui nessas ferramentas que você vai conseguir. Ajuste aqui, por exemplo, a impressão pode estar um pouquinho torta, você pode aqui virar o ajuste pré-definido da orientação, tá bom? Mas também não precisa mexer. Comando do usuário, deixa para lá, porque isso aqui você tem que entrar com códigos, não precisa mexer. Opções de driver não precisa mexer, e ignorado também não precisa mexer, tá? Você só vai alterar aqui quando necessário. Agora veja, você mudou o tipo de papel, que às vezes a largura do esqueleto lateral, aquela margenzinha lateral pode estar maior ou menor, isso pode interferir no corte da sua etiqueta lateralmente. Ou você tem algum problema realmente de deslocamento, que a etiqueta foi criada para uma outra impressora e ela está deslocada da posição, você vai alterar somente essa aqui, tá? Então, recapitulando, os ajustes aqui são novo, né? Que você vai para criar uma nova medida de etiqueta, ou escolher uma da lista aqui. Esse é o ajuste que você vai precisar fazer. E opções avançadas quando necessário. Gráficos. Sempre que você for trabalhar, aqui 8x8 dpm, dp milímetro, que é dot per milímetro, né, que são pontos por milímetro, são 8 pontos por milímetro, que vai dar aí 200 dpi, tá? Isso não precisa mexer, pode deixar assim, que é a definição máxima da maioria das impressoras, tá? Se você diminuir esse 8 pontos por milímetro, a sua impressão vai ficar muito feia. Pontilhado. Pontilhado é um contraste. Normalmente, o que acontece? Se você trabalha com texto, código de barras e texto, é importante você colocar em nenhum ou none aqui, tá? Para que você tenha uma qualidade legal e não fique tremido o texto, não fique ruim a qualidade da imagem. Porque todos os outros aqui, ele tenta simular uma imagem, tá? E ele tenta melhorar essa imagem o máximo possível em relação às nuances de tons de cinza. Como só tem 200 dpi, né, uma impressora, não adianta você colocar aqui, a não ser que você faça uma imagem, uma foto, que ela vai sair em preto e branco, claro, né, porque o ribbon ou a impressora térmica é preto e branca. Não vai ficar bom por conta disso, tá? Mas você vai ter que escolher de meio tom até difusão e erro, para imprimir imagens, mas a 99% das etiquetas, tanto de envios como Mercado Full, Magalu, Mercado Livre, Shopee, nenhum. Colocou em nenhum, vai ficar perfeito. Monocromático é porque é monocromático mesmo, é o contraste, né? Ou a resolução do papel térmico, que é preto e branco, né? Ou azul e branco em alguns casos. No Brasil não tem, é muito raro achar, mas é preto e branco a etiqueta. Ou se for ribbon, a cor do ribbon que você colocar. Sim, existe ribbon de outras cores, branco, amarelo, verde, vermelho, tá? Mas normalmente você só encontra o preto, tá? Então o ajuste aqui é nenhum. Papel da etiqueta. Agora que existe uma grande sacada aqui. Se você estiver usando o ribbon e sua impressora permite usar ribbon, a Tomate, Foguete Box, Eugene DT, e a maioria das impressoras chinesas mais baratas aí, não tem ribbon. Então vai ser sempre térmica direta, tá? Sempre térmica direta. Por quê? Porque ele vai pegar e vai transferir a temperatura diretamente para o papel. Caso você use ribbon, tá? Você tem que colocar transferência térmica por 2 motivos. Porque se acabar o ribbon no meio do processo, ele automaticamente para a impressora dizendo que você tem que trocar o ribbon, fica piscando. Só que se você colocar transferência térmica e usar papel sem ribbon, quando você imprimir a primeira etiqueta já vai dar erro e vai ficar imprimindo, vai ficar piscando,
por conta de ele achar que você esqueceu de colocar o ribbon ou não tem ribbon. Por isso que papel térmico que não usa ribbon é térmica direta, isso é muito importante. Tipo, aqui, etiqueta com intervalos, sempre, tá? Porque você usa uma etiqueta que tem um espaço entre uma etiqueta e outra. Né? Se você usa um papel contínuo, vamos pensar como se fosse um rolo de papel higiênico, né? Ou um rolo de papel daqueles que é do cupom fiscal, que não tem marca no verso e não tem espaço entre etiquetas, você usaria contínuo. Né? Se você tem uma etiqueta que tem uma marca, normalmente que a gente chama de fotocélula, que é um retângulozinho, um quadradinho ou uma listra preta, né? Normalmente dessa cor, no verso da etiqueta seria etiquetas com marca, porque aí o sensor vai trabalhar de uma forma diferente. Mas, via de regra, etiqueta com intervalos. Esse é o ajuste. Não sabe o que pôr aqui? Coloca 3 milímetros que está de bom tamanho, a impressora faz o resto sozinho. Esse é o intervalo entre uma etiqueta e a outra. Normalmente varia de 2,5 milímetros até 4 milímetros, tá? Mas põe 3 que a impressora faz o resto sozinha. Processo da mídia aqui é o seguinte, dependendo da sua impressora, se a sua impressora tem mais recursos, você pode colocar nenhum, normalmente a gente põe nenhum, separar faz com que a marca, né, essa parte, o esqueleto que a gente chama, que é o intervalo, fique exatamente na posição de destaque da máquina, ou seja, acabou de imprimir, ele para essa marca exatamente no limite da cabeça de impressão, da saída, né, para que você possa destacar. Nenhum, ele não faz nada, ele vai parar a impressão normalmente dentro da máquina. Destacar, ele imprime uma para, e recortar, quando você tem guilhotina na própria máquina, um acessório que vem com a própria máquina, ela imprime para, corta e separa. Imprime para, corta e separa. Tá? Não sabe o que pôr? Põe separar, tá tudo bem. Deslocamento é 0, o resto deixa como tá. Opções. Aqui é muito importante. Eu particularmente oriento todo mundo a trabalhar com desconfigura aqui, né? Opções da impressora, usar configurações atuais da impressora. Ele vai pegar as configurações que estão aqui, tá? De padrão. Se você pegar aqui, ó, tirar, você pode colocar aqui, diminuir a velocidade. Eu aconselho sempre começar com a menor velocidade. Menor velocidade, papel ribbon ou só papel térmico fica mais tempo embaixo da cabeça impressora, recebe mais calor e dá uma qualidade de impressão melhor. E intensidade, que é darkness na zebra, ou escurecimento, ou ainda temperatura da cabeça, normalmente você escolhe a metade da escala. Então aqui a minha escala vai até 15, a metade da escala seria 8, né? Porque aqui começa com 0, a metade seria 8. Por quê? Porque eu tenho margem para subir um pouco mais, caso minha impressão esteja falhada, eu subo um pouco mais aqui a cabeça de impressão. Normalmente, se você colocar 15 de uma vez, fica horrível, porque estoura a impressão, você não vai conseguir ler código de barra, nem as letras, elas estouram, porque fica muito quente. E a máquina tem uma proteção, se a cabeça atingir uma temperatura muito alta, sem controle, ela trava a máquina, trava a impressora. Então, normalmente, coloque 8, porque você tem aí uma margem para subir ou descer, caso a sua impressão fique muito escuro. O resto, deixa como está. E fala sobre o driver da Sigul, tá? Que é um dos melhores drivers, que é feito pela Bartender. Eu acho que é um dos melhores drivers que existe para impressora genérica e impressoras até de nomes renomáveis. A Sigul tem inclusive driver para a própria Zebra. Só que o driver da Zebra ele é muito bom também, ele tem uns recursos muito legais que faltam aqui, na minha opinião, que normalmente você tem que usar um software à parte, que é o software, que é o Tools, ferramentas ou software de diagnóstico das impressoras. Então, basicamente, os ajustes são esses. Recapitulando, tamanho da etiqueta você tem que configurar, que você vai usar. Opções avançadas, deixa tudo 0 inicialmente. Gráficos, nenhum. Papel da etiqueta, térmica direta se você usar papel térmico, se não transferência térmica. Se você usar ribbon. Etiqueta com intervalo, não sabe o que colocar aqui, coloca 3 milímetros. Opções de temperatura e velocidade, menor velocidade que tem, temperatura no meio da escala. Uma vez feito isso, aplicar OK. Basicamente, se você carregar a tua impressão, né, para carregar qualquer arquivo para enviar para a tua impressora, a qualidade, velocidade e será muito boa, né, bastante aceitável.
permitindo a leitura dos códigos de barras e do texto com bastante facilidade, tá bom? Esses são os ajustes básicos para os drivers da Sigu nas impressoras térmicas, tá bom?